Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de revisão de português e matemática. Vamos lá? Em português, a gente viu sobre número dos substantivos. Então, lembre-se que, quanto ao número, o substantivo pode estar no plural ou no singular. O singular indica apenas um elemento, apenas um único elemento, uma pessoa ou um objeto. O plural indica mais de um elemento. Os artigos o, a, os, as, uma, uns e umas acompanham os substantivos. Há várias regras para a formação do plural. Geralmente, forma-se o plural do substantivo quando a gente acrescenta o S ao singular. Por exemplo, menino no singular, meninos no plural. Veja que o S foi acrescentado no final da palavra. Tenho aí gato, singular, e gatos, no plural. Veja que o S deu sentido de maior quantidade, certo? Vamos ficar ligadinho que nós temos mais regras para que a gente possa entender sobre o número dos substantivos. Temos aqui os substantivos terminados em R, S ou Z, passa-se para o plural quando a gente acrescenta o ES. Por exemplo, bar termina com R. Para passar para o plural, nós acrescentamos o ES, fica bares. Freguês, que termina com S, para passar para o plural, vai ficar fregueses. Temos aí o capaz, que termina com Z. Para passar para o plural, vamos acrescentar o ES, vai ficar capazes. Então, é simples, é só prestar bastante atenção e seguir as regras. Temos aqui os substantivos terminados em AL, OL, EL e UL. Passa-se para o plural trocando o L por IS. Por exemplo, animal, AL no final. E acrescenta-se o IS, vai ficar animais no plural. Coronel, terminado com EL. Vamos acrescentar o IS no final. Coronéis no plural. Anzol, terminado com OL. Vamos acrescentar o IS e vai ficar anzóis. Temos aí o azul, terminado com L. Vamos acrescentar o IS no final, vai ficar azuis. Temos aí os substantivos que são terminados em IL. Se for oxítono, perdem o L e recebe o S. Por exemplo, fuzil termina com IL. Vamos aí tirar o L e acrescentar o S, vai ficar fuzis. Mas se forem paroxítono, vamos trocar o IL por E e S. Por exemplo, inútil tem IS e L no final, ele é uma palavra paroxítona. Então, vamos acrescentar E e S, vai ficar inúteis. É só prestar bastante atenção, que é muito fácil. Vamos seguir mais regras. Agora, vejamos. Os substantivos terminados em M, passa-se para o plural mudando o M por NS. Por exemplo, bagagem. Vamos tirar o M e acrescentar o NS. Vai ficar bagagens no plural. Os substantivos terminados em ão, passam-se para o plural, na maioria em ões. Na maioria das vezes. O ão a gente vai botar ães. Por exemplo, mão, mãos. Na maioria das vezes é ães. Temos aí a palavra mão que permaneceu o ão, acrescentou o S no final. Ficou mãos. Melão, melões. Ancião, anciões. Capitão, capitães. Nós temos também aí coração, corações e assim por diante. Temos aqui os substantivos paroxítonos, terminados em S ou X. Conservam a mesma forma, indica-se plural por meio do artigo. Temos aí o atlas, os atlas. Então, quem vai determinar o plural do substantivo vai ser os artigos, porque essa palavra atlas, terminado com S e X, os paroxítonos, não tem como você passar para o plural. Você mantém a palavra. Por exemplo, tórax. Quem vai dizer o grau da quantidade do tórax é o artigo. Temos aí os tórax. E assim sucessivamente. Temos também a palavra lápis, temos a palavra ônibus, que também não passam-se para o plural. O que vai mudar é o artigo, que você vai botar no plural, tá certo? Vamos ficar sempre ligadinho. Aqui um exemplo de uma atividade breve que fizemos na aula online. Vamos reescrever as frases no plural. Letra A. O maestro usa um chapéu elegante. Letra B. O cristão recebeu uma cruz do padre. E a letra C. O super-herói cumprimentou a moça recém-casada.
Vamos ver como é que vai ficar essas palavras no plural? Será que você acerta? Tenta passar aí rapidinho para ver se vocês conseguiram, se vocês realmente aprendeu tudo aquilo que nós vimos sobre o número do substantivo. Então, vamos lá, vamos ver como ficou. Então, veja como ficou. O maestro usa um chapéu elegante. Vai ficar: os maestros usam uns chapéus elegantes. Letra B. O cristão recebeu uma cruz do padre. Os cristãos receberam umas cruzes dos padres. Letra C. O super-herói cumprimentou a moça recém-casada. Vai ficar: os super-heróis cumprimentaram as moças recém-casadas. Eu espero que vocês tenham acertado, tá bom? Nossa atividade, para poder a gente fixar o assunto. Vamos lá? Vamos tentar mais uma vez. Temos aqui: complete as frases com o plural dos substantivos. Letra A. Mamãe comprou 2 para a nossa nova casa. Então, você vai passar plural a palavra que está em destaque, que é o guarda-roupa. Temos a letra B. Todas as Carlos compra frutas. Então, você vai passar plural a palavra segunda-feira. Durante a tempestade, os voaram. Então, você vai passar plural a palavra guarda-chuva. Letra D. O enfeitar o jardim, que é o beija-flor que está grifado entre a palavra destacada. E letra E. Coloquei o na árvore de Natal. A palavra que você vai passar para o plural pisca-pisca. E letra F. O foi pintado de amarelo por uma pessoa que usa óculos. Então, você vai passar plural a palavra ônibus, que está em destaque. Vamos ver como ficou. Complete as frases com o plural dos substantivos. Temos aqui a letra A. Mamãe comprou 2 guarda-roupas para a casa nova. Veja que a palavra em destaque foi guarda-roupa. Lembrando que quando nós temos um verbo acompanhado do substantivo, a gente mantém o verbo, que é guarda, o verbo guardar, e mudamos o substantivo, que é roupa. Então, ficou guarda-roupas. Temos aqui a letra B. Todas as segundas-feiras, Carlos compra frutas. Veja que nós temos aí 2 substantivos. Então, vamos mudar todas as 2 palavras. Todas elas vão passar para o plural. Então, vai ficar todas as segundas-feiras. Temos a letra C. Durante a tempestade, os guarda-chuvas voaram. Veja que nós temos novamente um verbo acompanhado de um substantivo. Vamos manter o verbo guarda, que é do verbo guardar, e vamos mudar o substantivo, que é a chuva. Então, vai ficar chuvas. Letra D. O beija-flores enfeita um jardim. Nós temos novamente um verbo acompanhado de um substantivo. Beija, que é do verbo beijar, e flores, que é um substantivo. Então, vai ficar: o beija-flores enfeitavam o jardim. Letra E. Coloquei o piscas-piscas na árvore de Natal. Então, como nós temos aqui 2 verbos, ela é uma palavra imitativa. Então, nós vamos passar todas as 2 para o plural. Vai ficar piscas, piscas, na árvore de Natal. Temos aqui: os ônibus foi pintado de amarelo por uma pessoa que usava óculos. Veja que a palavra ônibus é uma palavra invariável, que não tem como você mudar ela para o substantivo. O que vai dar o grau, o número do substantivo, será os artigos, que nesse caso, o O ficou os ônibus, dando a entender que nós estamos falando de mais de um ônibus. Então, os ônibus foi pintado de amarelo por uma pessoa que usava óculos. Viu como foi fácil? É só seguir as regras para que a gente possa passar o substantivo para o plural de forma correta. Espero que vocês tenham compreendido com a nossa aula de revisão. Agora vamos para mais uma aula. Em matemática, nós vimos simplificação de fração. Para simplificar uma fração, é obter outra fração equivalente com numerador e denominador menores. Então, para simplificar uma fração, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o numerador e o denominador por o mesmo número natural, diferente de zero. Por exemplo, eu tenho aqui a fração 12/40. Então, eu vou pensar em um número, um divisor comum, que possa dividir tanto o numerador como o denominador. Vou pensar no menor número divisível. Então, depois do 1, eu posso pensar no 2. Será que o 12 divide tanto o 12 e o 40 avos? Sim, então posso dividir. Então, vou fazer 12 dividido por 2, que vai dar 6, e 40 dividido por 2, que vai dar 20. Então, reduzir minha fração 12/40 para 6/20. Então, vou pensar, será que eu posso reduzir mais ainda essa minha fração? Será que eu tenho um número
que possa ser divisível comum do numerador e do denominador? Então, vou pensar no 2. 2 divide 6? Sim. 2 pode ser dividido também pelo 20, que é o denominador? Posso. Então, o que é que eu vou fazer? 6 dividido por 2, que vai dar 3, e 20 dividido por 2, que vai dar 10. Então, a minha fração, que era 6/20, eu consegui reduzir ela para 3/10. Será que eu tenho algum número em comum que possa dividir meu numerador 3, mas meu denominador 10? Não, eu não consigo achar nenhum número que possa dividir os dois. Então, essa fração vai ficar dessa mesma forma, que é 3/10. Quando a gente chega a um determinado momento em que a gente não consegue mais simplificar uma fração, essa fração é chamada de fração irredutível, porque ela não pode mais ser simplificada. Então, eu consegui reduzir minha fração 12/40 para 3/10. É assim que acontece a simplificação. Lembre sempre, se o numerador e o denominador não têm divisores comuns, a fração recebe o nome de irredutível. Veja aqui o exemplo. 5/7. Essa é uma fração irredutível, pois não tem um número comum que possa dividir o numerador e o denominador. Então, se a gente não encontra um número que pode dividir os dois com divisor comum, então ela é uma fração irredutível. A gente vai deixar a fração do jeito que está. Não esqueçam disso. Também podemos simplificar uma fração usando o MEDC. Veja o exemplo. Simplifique a fração usando o MEDC. A fração A, 8/16. Primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos tirar o MEDC do denominador e do numerador. Nesse caso, o numerador 8, denominador 16. Depois, encontramos números que ele tem em comum. Vamos ver quais são? No 8, quais são os divisíveis de 8? Tem 1, 2, 4 e ele mesmo, que é o próprio 8. E os divisores de 16? Eu tenho 1, 2, 4, 8 e ele mesmo, que é o 16. Agora, nós vamos comparar, ver quais são os números que eles têm em comum. Tanto os divisores de 8 como os divisores de 16. Eu tenho aqui em comum 1, 2, 4 e 8. Então, como o MEDC, eu estou procurando o máximo divisor comum. Então, depois de 1, 2 e 4, qual é o maior divisor comum? É o número 8. Entre o divisor de 6, de 8 e 16. Então, o 8 vai ser o divisor comum. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o resultado do MEDC, que foi o 8, vou dividir pelo numerador 8, que vai dar 1, e vou dividir pelo denominador 16, que vai dar 2. Então, reduzir a minha fração 8/16 para 1/2. Veja que é muito simples, é só você tirar o MEDC do numerador e denominador, comparar quais são os números que eles têm iguais, ver quem é o maior divisor, dividir esse resultado pelo numerador e pelo o denominador. Assim, você consegue reduzir a sua fração usando o MEDC. Viu como foi fácil? É só seguir as regras. Agora, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa revisão sobre simplificações de frações. Espero que vocês possam praticar para que nas próximas atividades nós possamos ter um bom êxito dos nossos resultados. Fique com Deus. Até a próxima aula. Super beijo da sua Prodina. Tchau, tchau.